Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à nossa aula síncrona, dia 26 de fevereiro, sobre aves, para a gente encerrar, né, o conteúdo de aves. Hoje nós vamos falar sobre aspectos sobre a reprodução das aves e nidificação. Acasalamento, sistemas de acasalamento, tipos de ninho. Ok. Então, como a gente já tinha explorado sobre a anatomia das aves, né? Então, machos têm testículos, fêmeas têm um ovário, mas algumas espécies apresentam pênis, é minoria. Tá? A grande maioria das aves não tem pênis. E aí como é que funciona? Contato das cloacas, né? Aí do GIF, né? Um acasalamento entre pinguins, né? Então o macho não apresenta pênis, então o macho copula subir nas costas da fêmea, pressionando a sua cloaca contra a cloaca da fêmea, né? E é assim que ele transfere o esperma para a fêmea e ocorre a fertilização. Então, como também já foi comentado, né, as aves são ovíparas, né? Os óvulos recebem clara e a casca, né? Ovo típico de amniota, né, com os anexos do padrão dos ovos dos amniotas, tem desenvolvimento direto, ocorre acasalamento e há cuidado parental. Então, as fêmeas gastam energia, né, para a produção dos óvulos e dos ovos, e os machos gastam energia menor, no caso, para a produção de espermatozoides. Então, vamos falar com mais detalhes sobre a reprodução. Então, o ovo, né, então as fêmeas têm apenas um ovário, né, que é o ovo típico das aves, o ovo amniótico, né, com a cavidade amniótica, o saco vitelino, né, o alantocóreo, o alantoide modificado, e que é a clara albumina. Então, durante a cópula, o esperma é introduzido no oviduto para fecundar o óvulo, as glândulas da parede do canal secretam a albumina, e depois no útero forma-se a casca calcária, né? Então, aqui a ilustração retirada do livro do Hickman, né? Mostrando o ovo, né, na trajetória aqui do oviduto, né? E no útero é onde ocorre a formação, né, da casca. Então, o ovo sem poço, ele contém um aglomerado de células para formar a cria. O desenvolvimento embrionário só ocorre quando o ovo é incubado pelos pais. Então, o ovo é importante reserva de proteínas, de lipídios, vitaminas e minerais, né? Então, esses nutrientes todos, né, ajudam na prevenção de doenças, além do aspecto nutricional, né? Em relação à reprodução, né, existem sistemas de acasalamento, né, padrões aí de acasalamento, né? Os machos investem, né, em chamar atenção, em produzir cantos e danças, né, tipos de voos, para despertar a atenção das fêmeas. E um aspecto, então, é a plumagem. Tá? Durante o período de reprodutivo, a plumagem ela se modifica, né? Então as penas ficam mais vivas, né, digamos assim, né? E quando não é o período de reprodutivo, né, então ocorre a plumagem de descanso, uma plumagem, digamos assim, menos vistosa. Então existem sistemas de acasalamento, tá?
nas aves, né? Então aqui mostrando o macho se exibindo para a fêmea, né? Percebam o dimorfismo sexual nesse primeiro GIF aqui, né? A fêmea tem um padrão de cor, o macho tem outro, né? E aqui embaixo uma outra ave, né? Que tem sacos gulares aqui e faz uma pose, né? Para chamar a atenção da fêmea. Então, basicamente, há dois tipos de sistemas de acasalamento, monogamia e poligamia, né? Então, monogamia, o indivíduo acasala apenas com um parceiro em cada estação, né? Ela é rara na maioria dos animais, mas nas aves a regra é geral, é mais de 90%, praticamente 92%. Ocorrem cisnes e gansos, né? Que formam um casal para a vida toda. Existe a monogamia sazonal, que é mais comum, né? E na época de reprodução, os machos e fêmeas formam casais e ambos, pai e mãe, dividem a tarefa de construção do ninho, de incubação, alimentação e proteção dos filhotes, né? Até a independência deles, né? Então, exemplos: o João de Barro, né? O sabiá da laranjeira, o caneleiro do chapéu preto, entre várias outras espécies de aves. E existe a poligamia ou promiscuidade, né, em que o indivíduo acasala-se com 2 ou mais parceiros em cada estação de acasalamento, né, em torno de 6% das espécies das aves. E o outro padrão é a poliginia, em que o macho se acasala com diversas fêmeas, enquanto essas copulam com apenas um macho. A fêmea cuida sozinha da prole, isso ocorre em torno de 2% das espécies das aves. Então, por exemplo, o beija-flor, o galo, o pavão, entre outros. Então, a fêmea vai ficar cuidando sozinha dos ovos e dos filhotes. Existe a poliandria, né? A fêmea copula com diversos machos, enquanto os machos se associam a uma única fêmea. É o caso da jaçanã, né? Mas em torno de 0,4% das espécies de aves que ocorre a poliandria. No caso dos monogâmicos, né, complementando, o macho auxilia chocando os ovos, cuidando, alimentando os filhotes, né, defendendo o território junto com a fêmea. Caso clássico aí, né, de uma ave monogâmica, o caso das espécies de pinguim, né? São aves marinhas típicas do Polo Sul, não têm a capacidade de voar, mas têm asas que ganharam a função de barbatana, né? Então, o movimento de voo o pinguim faz embaixo da água para nadar, para se deslocar, né? Tem uma espessa camada de gordura, né? Um animal endotérmico que vive no extremo ali, né? Do ambiente frio, e isso serve para proteger o seu corpo. A alimentação é baseada em peixes de pequeno porte e alguns crustáceos. Psitacídeo, família dos papagaios, das araras, né? É uma família monogâmica, né? Para a vida toda. O corvo, né? Corvídeo, Passeriformes é outro exemplo de espécie monogâmica. Os cisnes, né? Família do grupo Anserine, né? Então formam casais monogâmicos que constroem ninhos onde chocam entre 3 a 8 ovos, e se a nidificação falha, é comum os membros do casal procurarem outro parceiro. Complementando aqui a questão da poligamia e poliginia, né? Aqui no caso, o macho dominante de Centrocercos urofasianos, uma Tetrasdas artemisias, uma perdiz dos Estados Unidos. Ela cria um sistema de arena, né, que é rodeado de muitas fêmeas. O macho fica rodeado, cercado de fêmeas,
que foram atraídas para sua estrondosa exibição, né, que tem um saco gular, que foi mostrado anteriormente, né? Então, o macho dominante é localizado no centro da arena, copula com aproximadamente 80% das fêmeas. Vamos falar um pouquinho de nidificação e cuidado parental. Então, o papel do ninho, né? Abrigar, proteger, né, os ovos e os filhotes, né? Proteger de predadores, né? Proteger contra as adversidades do tempo, vento, chuva. E os ninhos variam bastante de forma, né? Então, há ninhos onde os ovos são depositados diretamente no chão ou dentro das cavidades pré-existentes do tronco das árvores, dentro de cupinzeiro e ninhos de outras aves. E a maioria das aves constrói os ninhos usando variadas fontes de matéria-prima, galho, folha, teia de aranha, líquens, o que encontrar. Então, muitos ovos são incubados por um ou ambos os pais, né? Ocasionalmente apenas o macho incuba sozinho, e algumas aves põem ovos descobertos ou em rochas. E outras constroem ninhos elaborados, e algumas aves põem ovos descobertos ou em rochas. Então, exemplo aí das araras, né? E tem uma localidade lá, o Buraco das Araras, né, em Mato Grosso do Sul. Tem uma formação geológica ali conhecida como dolina, foi causada pela erosão de rochas calcárias, né? E tem uma série de reentrâncias e buracos em que as araras constroem os ninhos ali dentro. Tá? Então é um buraco que tem 126 metros de profundidade, né? Em que as araras aproveitam para construir os ninhos. Algumas espécies não constroem ninho, então elas colocam os ovos no chão, né? Então, no caso do quero-quero, no caso da avestruz, entre outros. Então, no caso do quero-quero, tem um ninho de incubação, mas não usa material. Então, a fêmea deposita os ovos diretamente no chão e senta-se sobre eles para incubá-los, para aquecer e proteger. E o local da postura é sempre o mesmo no ano anterior. Então, o casal defende o território agressivamente contra qualquer invasor voando rasante sobre quem se aproxima perigosamente da prole. Então, a espécie é o Vanellus chilensis, o quero-quero. Aqui é o caso do avestruz, que também coloca ovos no chão. Tá? Tem espécies que fazem dentro do solo, né, os ninhos dentro do solo, nos buracos. Né? Então, o caso aí da coruja buraqueira, né, a Tene cunicularia, né, que faz um ninho escavando o solo. Então, isso é uma tarefa compartilhada pelo macho, né, e pela fêmea. O casal faz o buraco. O ninho geralmente tem um túnel de 2 metros de profundidade e termina numa câmara. Enquanto a fêmea incuba os ovos, o macho é responsável pela alimentação da fêmea e da cria. Né? Então, são pais zelosos. Essa foto que eu retirei, Luiz Correia, né? A coruja buraqueira, próxima, né, do seu ninho. Ninhos dentro das árvores, né? Os pica-paus, por exemplo, fazem isso. Então, eles vivem aos pares e com o bico cavam, né, um ninho no alto das árvores ou em cupizeiro. E ambos incubam os ovos e dividem a tarefa de cuidar da prole. Tem ninho de barro, ninho de fibra vegetal e outros materiais. Né? Então, as aves usam os bicos aí para transportar o material, para tecer, para cimentar o ninho, para construir. Né? Então, investem o tempo para construir o ninho. Né? E os ornitólogos classificam o formato, né, dos ninhos de acordo com peças, né, de louças, formato de forno, de prato, de xícara, de taça, enfim. Aí o João de Barro, né, nesse GIF, então ele divide a tarefa de construir um ninho
o qual parece com um forno, né? E com o bico ele mistura e faz peralta de barro, transporta e depois cimenta, como a gente observa, né, nesse GIF aí. E o barro é uma mistura de argila e fibras vegetais que depois de seco produz uma parede bastante dura. O ninho fica pronto em 18 dias, geralmente, e o casal incuba de dia à noite, só a fêmea, mas ambos alimentam a cria. Tem os ninhos pendentes, né, que parecem sacos assim, pendurados nas árvores, né? Então, podem chegar até 70 centímetros, né, de comprimento. É um belo abrigo aí e proteção contra os predadores, né? Então, constrói gigantes bolsas de folhas de palmeiras, né, gravetos e capim. Casa família de japu e chechel e chupim se organiza nas árvores em conjunto e formam colônias com os ninhos. E o acúmulo é uma forma de proteção de todo o bando contra predadores que tentam atacá-los. Essa imagem, essa informação é de uma matéria do G1 do Globo, que eu boto a fonte e no final eu apresento o link da fonte de consulta. Também as aves podem criar condomínios, né, agregados aí de vários ninhos. Tá? Então quem faz isso é o guará, né? Então fazem os ninhos, vários ninhos nos altos das árvores, na região de mangue, né, em lamaçais, no litoral, e como se fossem colônias de ninhos, né, chamados de condomínios. Então, como elas são aves coloridas e chamativas, o visual desse conjunto de moradias forma um condomínio na natureza, que atrai ainda mais a atenção. Podem fazer ninhos delicados, feitos de painas, teias de aranha, recobertos de líquens, de beija-flores e tiranídeos. Outro exemplo de que usa barro também, as andorinhas, tá? Fazem ninhos de barro em formato diferente, formato de chaminé. Gênero Petroqueridon. Os mergulhões, tá? O mergulhão faz ninho flutuante em montes por sobre a água, né? Então logo os filhotes nascem, em seguida eles entram na água com os pais. Podiceps grisegeima. Tem parasitismo aí também, né? Os pica-paus, chapins, iranídeos e muitos outros colocam seus ninhos em buracos de aves ou outras cavidades, né? E no caso aí, o tico-tico alimenta filhote de chupim no bico, né? Comportamento decorrente de tê-lo criado. Então, uma espécie que coloca seus ovos no ninho de outra espécie, né? E essa espécie que está com o ninho, com os ovos, vai criar, né, cuidar, alimentar um filhote de outra espécie, né, o chamado nido parasitismo. Em relação a locais de ninhos, de nidificação, né, os martins pescadores, né, escavam túneis nas margens dos rios, né? Então esse aqui é uma foto, né, dessa matéria do G1, mostrando essa espécie de martim pescador, né? Então repara o bico afilado, né? Típico de quem captura peixe. Em relação ao nascimento das aves, né, as aves recém-eclodidas são classificadas em dois tipos, basicamente, tá? Que é o precoce e o altricial. Então, os precoces, por exemplo, codorna, galinha, pato, maioria das aves, exemplo de aves aquáticas, né? Então, são recobertos de penas desde a eclosão dos ovos e podem correr ou nadar tão logo sua plumagem esteja
seca. Então, outros exemplos, aves que põem ovos no chão, né, que têm filhotes precociais, como o quero-quero, as galinhas, patos, gansos, jaçanã, que depois de 3 ou 4 dias já estão seguindo os pais. Então, um exemplo aí de quero-quero, né, no chão, né, recém-nascido. Os altriciais nascem sem penas e desamparados, permanecendo no ninho por 1 semana ou mais. Nas aves que põem ovos em ninhos, os filhotes nascem quase sem penas e de olhos fechados. E é o caso dos passarinhos do tipo sabiá, tico-tico, o canário, o ferreirinho relógio, etc. E das garças, dos papagaios, tucanos, etc. Então, a foto aqui de um filhote recém-nascido de sabiá laranjeiro. Aqui o exemplo retirado aqui desse site, né, da passarinhóloga.com.br. Um desenho aqui da Natália. Mostrando a diferença entre uma espécie altricial e precoce, com o mesmo tempo de vida, imagino que 1 dia ou 2, mostrando aqui a diferença, né? Então, o altricial praticamente ainda deitado, né? E o precoce já de pezinho aqui, pronto para caminhar. E o altricial praticamente sem penas. Então, aqui os links de fonte de consulta, usados aqui para essa aula, né? Para a fonte de conteúdo e de algumas imagens. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima aula.